Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Kerr, da CKZ Diversidade, e hoje nosso encontro é Cris e Lu Respondem. Então vamos deixar o pessoal ir entrando aqui um pouquinho. Daqui a pouquinho a Lu vai entrar. A gente já tem aqui uma série de perguntas. E também, quem tiver perguntas sobre diversidade e inclusão, fica à vontade para participar aqui junto com a gente. Mariana entrando, vamos deixando o pessoal entrar. A Lu vai entrar daqui a pouco. E hoje é aquele nosso encontro de perguntas que vocês mandaram para a gente sobre diversidade e inclusão. A gente já tem aqui várias perguntas que vieram pelas nossas redes sociais e daqui a pouquinho a gente vai começar a responder para vocês sobre diversidade e inclusão. Quem estiver entrando e já quiser ir colocando aí quais são as perguntas sobre o nosso tema, já fiquem à vontade. O que vocês querem saber na empresa de vocês? Como ter mais diversidade e inclusão? Já coloquem aí as perguntas. Enquanto isso, eu vou colocar aqui para a gente fixar. E eu estou esperando então a Luana entrar para a gente começar então a nossa live. Deixa eu ver aqui, cadê a Lu? A Lu não entrou ainda. Aline entrando, Tainá, Juliana, Ana. Vamos chegando, pessoal. E aí já podem ir colocando as dúvidas aí. A gente já tem aqui umas 8 perguntas que foram encaminhadas. Deixa eu ver aqui, cadê a dona Lu? Vamos entrando, Andréa, Polly, a Josane. Vamos entrando, que daqui a pouco a gente vai começar aí a nossa live sobre diversidade e inclusão. Quem tiver pergunta, já pode escrever aí pra gente. Deixa eu ver aqui minha conexão, tá ok. Daqui a pouquinho a gente já começa. Problema na internet dela. Então, ela tá com problema na conexão. Eu falei que hoje foi um dia que a minha internet estava péssima também. A gente fez um treinamento de manhã e toda hora tava caindo. Realmente tem, né, tá todo mundo usando, então ela tá um pouco lenta. Vamos ver aqui o que a Lu tá falando. Estamos esperando a nossa convidada, Luane, entrar aqui junto comigo para a gente responder as perguntas de vocês, mas ela tá com um probleminha na conexão e daqui a pouco ela já tá entrando. Ah, agora a Lu entrou. Pronto. Deixa eu chamar. Oi, Lu. Oiê, Falei que hoje tá difícil, né? A conexão da internet hoje tá, meu Deus do né? céu, não tá fácil, né, Cris? Não tá fácil. Tava falando pro pessoal que já entrou que a internet hoje dando um treinamento, toda hora ela caía também, né? O quanto tá difícil aí com todo mundo usando tanto, né? Uma demanda muito É, grande. e eu tentei pelo Wi-Fi, tentei pelo 4G e entrava e caía, então tá complicada mesmo. Na verdade, eu sempre meço antes de entrar para ver qual tá melhor, se tá o Wi-Fi ou a internet do celular mesmo. E hoje, por um acaso, estava Wi-Fi. Vamos ver, né? Se daqui a pouco tem que mudar de novo.
Bom, Depois então você tem que me ensinar como que é isso de medir. tá, eu sempre meço para ver como é que tá, para ver qual tá melhor. Depois eu te ensino. E Legal. então, eu sou a Cris Quer, da CKZ Diversidade, e a Lu é nossa especialista aí no tema de equidade étnico-racial e diversidade e inclusão. E hoje a gente vai responder algumas questões que foram enviadas para a gente pelas nossas redes sociais, e também estamos super abertas aqui a tirar dúvidas de vocês sobre o tema também, né, Lu? Ai, É Lu, isso, pessoal. e a primeira é para você mesmo, né? Essa primeira Ah, perguntinha que é? veio aqui. Você que é especialista aqui nesse tema. A pergunta foi do Jonathan Ferreira. Ele perguntou o que é racismo estrutural. Tá. Tem muita gente perguntando isso porque nós estamos falando muito sobre racismo estrutural agora, né? Depois que Silvio de Almeida trouxe muito esse tema no livro dele, aí devido às manifestações que tiveram depois da morte de George Floyd, a gente começou a falar muito, e ainda bem que agora nós temos muitos canais para falar sobre isso. Apesar de não ser um tema novo, não é uma expressão nova, né? Já há muito tempo se fala de racismo estrutural, mas agora, ainda bem, as pessoas estão cientes sobre isso. Então, o racismo estrutural, tentando falar de uma forma bem simples, porque às vezes a gente acaba dando nomes técnicos às coisas e daí acaba afastando um pouquinho as pessoas, é simplesmente o fato de que o racismo ele faz parte do dia a dia das. Ih, a Lu caiu, pessoal. Peraí que eu vou chamar ela de novo. Vamos ver. Aguardando Luane. Ela falou que tá meio instável. Oi, Agnes, tudo bom? A Dea Dantas também falou que é sempre uma alegria estar aqui com a gente. Que bom, a Agnes também é nossa consultora da CKZ Diversidade, especialista em coaching inclusivo. Fizemos uma live em julho, acho que foi, né, Agnes? Deixa eu ver o que aconteceu com a Lu aqui. Deixa eu tentar chamá-la de novo. Ela está com alguma instabilidade. Saudades também, Agnes. Não vejo a hora de poder tomar um café, né, com as pessoas queridas, amigas, clientes, porque não tá fácil, né, esse isolamento social. Vamos ver se a Lu já está entrando. A gente estava falando sobre racismo estrutural e aí a Lu voltou. Voltei, Oi. gente. Caí, mas não machuquei, tá? Tô bem. Então, gente, eu estava falando sobre o que é o racismo estrutural, né? O racismo estrutural, ele consiste em que as ações das empresas, das instituições e das pessoas, elas são baseadas em racismo que estão tão enraizados no nosso dia a dia que muitas vezes a gente não vê. Né? Então, as formas de comunicação, as formas do que é certo e do que é errado, tá tudo tão enraizado que faz parte da estrutura já do dia a dia da gente. Então, quando as empresas elas atuam de forma racista, as instituições governamentais ou não governamentais também atuam de forma racista, ou seja, racista seria o quê? Você ter uma ação que vai privilegiar uma raça em detrimento à outra. E quando isso acontece dentro da nossa sociedade, é o que nós chamamos de racismo estrutural. Tá? Que não adianta uma pessoa não ser racista, se o ambiente que ela está, todos estão agindo de forma racista. Então, dentro de uma empresa, né, se o processo seletivo da forma que você contrata, como que é o processo seletivo? Você coloca lá que você precisa de pessoas com boa aparência? O que significa boa aparência dentro do meio corporativo? Né? Será que é algo que há muito tempo foi dito que boa aparência era um tipo de pele, um tipo de cabelo, um tipo de comportamento?
Se é isso, se você continua aplicando esse tipo de nomenclatura quando você está divulgando uma vaga, significa que você está tendo um ato racista. Às vezes sem perceber, às vezes percebendo, mas é que já fazia parte tanto dos processos seletivos, esse tipo de descrição, que nem as empresas não sabiam que aquilo era um ato racista. Então é isso, quando é tão estrutural, quando faz parte da espinha dorsal de todas as instituições, nós chamamos de racismo estrutural, tá? Tem um monte de explicações, o que eu quero chamar aqui, o Jonathan, né, que mandou essa pergunta pra gente, Jonathan Ferreira, né? Jonathan, o que é muito interessante, hoje em dia a gente tem muito material para falar sobre racismo estrutural, tá? E você vai entender que desde as corporações, desde o processo de educação até o processo de empregabilidade, todos eles têm um porquê de um racismo, né? Ele tem um viés muito, muito forte. Então, pesquisa mais também sobre os escritores que nós temos hoje que estão falando sobre isso, para você conseguir trazer para o nosso dia a dia, porque isso que é muito importante, é trazer esse conceito para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu não sei em que área que o Jonathan, por isso que eu gosto quando as pessoas que colocam a pergunta aqui online também, né? Porque eu não sei de que área que o Jonathan atua. Então, por exemplo, nós sabemos que o sistema carcerário é um sistema que a gente chama de um sistema racista, porque nós vemos uma maioria, carcerário e judiciário, né? Nós vemos uma maioria de população negra, que acaba sendo condenada, mas não necessariamente porque elas cometem mais delito, é porque as características do que você necessita para você realmente incriminar uma pessoa acaba apontando mais para a população negra. Então, quando todas as instituições acabam tendo esse olhar, esse viés, a junção de tudo isso, nós chamamos de racismo estrutural. Que está nas estruturas, né, Lu? Porque se a gente for olhar hoje no Congresso, no Senado, nas empresas, né, toda a estrutura das empresas e instituições, ela é formada por uma maioria branca. Então, uma pergunta, Lu, que normalmente eu própria me questiono, que é um posicionamento de algumas empresas, eu fiquei pensando se isso, na verdade, eu entendo como elitista, mas eu queria trocar aqui com você, será que isso também não é um pouco racista? Quando a gente, por exemplo, ouve nas empresas que as empresas querem apenas faculdade de primeira linha, como a gente ouve, ou faculdade top, ou whatever, que nome que a empresa dá, né? Que a gente normalmente trata isso muito mais como elitista, mas será que também a gente não pode tratar isso como racista? Porque quando a gente vai olhar nessas faculdades, né? A gente tem as pessoas que têm condições financeiras de estudar nessas faculdades, mas não necessariamente são as melhores pessoas, são aquelas que tiveram oportunidade, que é muito aquilo que a gente fala, né? Falta muita oportunidade para as pessoas negras, né? Será que a gente também não pode olhar por esse lado? Nós devemos olhar por esse lado, eu acredito, Cris, porque o que acontece, quando a gente estuda esse racismo estrutural, a gente tem que estudar também a história, né? Então, por muito tempo, as pessoas negras, elas não tinham acesso à educação no Brasil. Era por lei a falta de acesso à educação. Eu gosto de falar, quando eu estudei quanto a isso, eu vi que há 4 gerações atrás minhas, não tinham acesso à educação. Então, não é vontade de não estudar, é não poder, né? Então, hoje, é claro que isso continua reverberando, a gente tem consequências disso. Então, a população negra, ela não teve acesso ao estudo por muito tempo. Depois que ela começou a ter, é óbvio que daí ela não tinha acesso às melhores faculdades por muito tempo, e agora nós estamos galgando, nós estamos conquistando. Então, é por isso que nós vemos uma grande maioria de pessoas brancas, né, quando a gente vai em uma universidade. Então, se a empresa ela coloca assim esse crivo, ela está impedindo com certeza a população negra de entrar. E hoje em dia a gente tem falado tanto de contratação de outras formas, com foco em soft skills e tudo mais, né? Ter ainda como critério de recrutamento a faculdade que você se formou,
é uma coisa que fica muito atrás, né? Que não vai necessariamente focar no expertise, na inteligência, na capacidade daquele candidato. Às vezes é só na condição que a família dele deu a ele. Exato, como a Déia tá falando aqui, né? O gap histórico. Então, assim, não tem como a gente. Porque o que é interessante é que no Brasil a gente tenta negar o racismo, né? Então, não adianta a gente negar, tá aí, tá nas estruturas, tá em tudo que a gente vê, tá nos números, né? Às vezes o cliente pergunta pra gente, tá, mas como que você prova? É só você olhar os números, olha os números da empresa, olha os números do país, né? A gente tem aí mais de 58% da população negra, só que isso, quando a gente olha dentro das empresas, onde é que eles estão, né? Quando estão, né? Quando estão, onde estão? Então, tudo isso, né, foi essa falta aí de acesso, falta de oportunidade. Então, eu acho que esses fatores são fundamentais para a gente entender, né, essa realmente falta de oportunidade. E outro ponto importante também, Lu, que eu gosto de pensar nisso, né, e depois eu sempre falo que você só começa a pensar nessas coisas que eu penso, eu principalmente como uma mulher branca, na hora que você convive com pessoas negras, né? Então, eu sempre falo que eu convivia com a Lu, achava que a Lu contava umas coisas que eu falava, meu Deus, não é possível, porque isso não acontece com uma pessoa branca. Eu sempre falo que eu olho no espelho, eu vejo uma mulher, não tem como a Lu olhar no espelho e ver uma mulher apenas. Ela vê uma mulher negra, porque isso faz diferença para ela, né? No dia a dia dela, nas ações, em tudo que ela vai passar na vida dela. E eu gosto de trazer esses dados que eu acho que são importantes, porque, por exemplo, a minha filha, que tem 15 anos de idade, ela não vai precisar trabalhar e estudar para quando ela for para uma universidade, né, ela não vai precisar, ela vai poder se dedicar ao estudo dela. Enquanto muitas pessoas negras, né, são pessoas que precisam trazer esse dinheiro para casa delas, né, Lu? E que isso já começa uma grande diferença. Então, a gente vê, por exemplo, juízas, né, promotoras negras, o quanto elas falaram que elas tiveram que estudar de madrugada, né, se dedicar pra caramba no final de semana, porque trabalhavam o dia inteiro, chegavam em casa e ainda tinha que estudar. Então, também isso é algo que a gente precisa olhar, não dá pra gente querer se enganar e achar que isso não vai fazer uma diferença. Você não acha, Lu? Também isso... Total, total. É claro que, assim, geralmente quando a gente apresenta isso, vem muitos argumentos de tipo, minha família é de pessoas brancas, mas realmente a gente também teve as mesmas dificuldades, também fomos pobres, e sim, a gente não está diminuindo aqui o esforço e a vivência de ninguém. A gente só está falando de quantidade de números e de oportunidades. Então, provavelmente, uma pessoa branca que também teve uma história difícil, as dificuldades, tem que trabalhar para estudar. No primeiro emprego dela, ela não vai ter as mesmas barreiras que uma pessoa negra. No processo dela de ascensão dentro da empresa, ela não vai ter as mesmas barreiras que uma pessoa negra. Porque, infelizmente, existem dentro do corporativo algumas barreiras simplesmente pela cor da pele, pelo tipo de cabelo. Então, isso tem que muito ser levado em conta, né? E o desgaste emocional, as microagressões que as pessoas negras elas passam até chegar lá. Uhum. E outra então, coisa, a representatividade também, né, Lu? Quando uma pessoa branca chega, ela tem milhares de pessoas brancas na empresa. Então ela fala, esse lugar é para mim. O cérebro fala de forma inconsciente, mas isso aqui é para mim. Quando chega uma pessoa negra e ela olha lá na diretoria, não tem nenhuma pessoa negra. Aí ela olha em gerência, não tem nenhuma pessoa negra. Aí ela começa a se questionar, será que esse lugar é para mim também? Então isso também é importante a gente trazer como referência, né, Lu? Além de se questionar, ela começa a fazer um processo de tentar se encaixar. E daí fazer todo um esforço de deixar a identidade dela para trás, né? E daí tentar se encaixar na forma de se vestir, na forma de se portar e tudo mais, e acabar negando, às vezes, algumas coisas que fazem parte da essência dela. E daí a gente sabe muito bem que quando a pessoa está nesse processo, ela acaba deixando de produzir como ela deveria produzir. Porque ela não está se sentindo incluída e pertencente naquele ambiente. Sim. E uma coisa que é super interessante, Cris, é que a gente está dando aqui um foco racial, por causa da primeira pergunta, que era sobre racismo estrutural, mas tudo isso que nós estamos falando se aplica a vários representantes de grupos minorizados. Então, uma pessoa do grupo LGBTI, né, uma pessoa trans também vai sentir a mesma coisa, uma pessoa com deficiência vai sentir a mesma coisa, vai falar assim, puxa, eu tenho que fazer um esforço duplo para chegar aqui.
né? Eu tenho que fazer um esforço duplo, triplo, às vezes, para mostrar que eu sou capaz. Porque as portas não estão escancaradas somente por quem eu sou, né? E isso por causa de processos totalmente estruturais, de não acreditar nas pessoas por quem elas são, de acreditar, de dar preferência por um tipo específico de pessoas, que em sua maioria são pessoas, né, brancas, em sua maioria homens e tudo mais. Então a gente gosta muito na CKZ Diversidade de falar da gama que é diversidade, quando a gente fala, né? Porque geralmente diversidade a gente fala, pessoas negras, pessoas com deficiência, né? Pessoas do grupo LGBTI+, só que tudo se relaciona, gente. Então, quando a gente fala é óbvio que existe uma diferença histórica em cada um deles, mas essa coisa de não se sentir pertencente, de não ver representatividade, de ter que se provar, isso funciona para todos os grupos e é desgastante demais, né? E a empresa acaba perdendo muito com isso, perdendo talentos com isso. Que tem a ver até com a segunda pergunta aqui, que eu já vou fazer, que eu vou só falar aqui que a Déia colocou: precisamos cobrir este gap com ações afirmativas e cotas. Sim, precisamos ter ações afirmativas. A gente viu, por exemplo, o Google e a Ambev, o que eles fizeram? Eles estão contratando um grupo de pessoas negras para a empresa, entrando como trainees, e nesse grupo eles vão dar o inglês. Então, eles vão pagar o curso de inglês para que essas pessoas possam ter acesso à empresa. Então, está aí uma ação afirmativa super importante, né, para a gente conseguir quebrar isso. Porque algumas empresas realmente precisam que todo mundo fale inglês. A gente sempre traz esse questionamento: será que até o estagiário, o jovem aprendiz, né, todo mundo precisa falar inglês? Aí também, para rever um pouquinho isso. E cota, Déia, é algo que a gente não recomenda este nome específico nas corporações, porque cota ainda está muito associado com incompetência. A gente, quando fala cota, a pessoa fala, eu vou ter que contratar. Então, a gente trabalha com meta. Meta é a mesma coisa, Cota, o que é? Um processo transitório que tem começo, meio e fim, mas as pessoas ainda fazem associações erradas. Então, vamos usar meta nas empresas, porque daí a gente consegue acelerar, ter KPIs. Então, por isso que é tão importante ter um senso. Onde é que eu estou? Para onde é que eu vou? Como é que vai ser o meu KPI? Como é que eu vou crescer isso, né? Quais são as ações afirmativas que eu vou fazer para que eu consiga ter mais equidade e também para que a gente consiga chegar aonde a gente quer. Então, vai ter que ter um coach, vai ter que ter mentoring. O que vai ter para a gente conseguir realmente chegar nesse novo KPI, nesse novo posicionamento? A Tiane está colocando Déia, que vocês são incríveis. Pode falar, Lu. Deixa eu só falar. Não, só complementando uma coisa para reforçar que isso que você falou é focado realmente no corporativo. Agora, as cotas universitárias, que foram uma das primeiras ações afirmativas governamentais, são importantíssimas para a gente realmente conseguir balancear esse leque de educacional que nós temos no nosso país, né? Só para as empresas, que como as pessoas já estão acostumadas com a palavra meta, então vamos ter meta para a diversidade. Só que, de novo, é o que a gente fala muito na sequência de diversidade. Não adianta só ter meta para a diversidade, para aumentar o número de diversidade, se a gente não criar uma cultura inclusiva, onde as pessoas se sintam pertencentes, onde elas possam ser quem elas são, que elas não tenham que fazer exatamente o que a Agnes está colocando aqui. Tem uma amiga negra que me confidenciou recentemente que não se aceitava como negra, alisando o cabelo e procurando se vestir como branca para ganhar espaço no mundo corporativo. É isso. Ou seja, ela ali naquele ambiente, e acho que a Lu já aconteceu isso com a Lu lá atrás, né, Lu, de você também ter que alisar o cabelo. Foi até pedido para a Lu para ela alisar o cabelo. Então, assim, são esses pontos, isso é exatamente uma das coisas que a Lu trouxe como microagressão, que às vezes a gente fala, né, Lu? A pessoa fala, o que é microagressão? É isso. É alguém chegar para mim, se eu for trabalhar na empresa, e falar, Cris, tem como você pintar o seu cabelo de ruivo? Não, não tem, porque eu sou loira. A minha identidade é essa, é o jeito que eu gosto de ser. Se eu quiser trocar o meu cabelo porque eu quero, ok. Mas não a empresa me solicitar. Para você se encaixar no perfil, Cris, você podia pintar seu cabelo de ruivo, porque aqui todo mundo é ruivo. Oi? Isso é uma microagressão, né? Que as pessoas normalmente não sabem que isso é microagressão, né, Lu? Não conseguem entender. E posso te falar, Cris, às vezes nem nós, negros, no começo, a gente não entende, porque eu demorei para entender também. Não é assim, às vezes tem essa ideia de que
nós vamos passar por uma situação como essa, vamos entender, nossa, isso é racismo e tudo mais. Não, às vezes nem a gente não entende que isso é racismo, né? E daí a gente tenta, sim, se adaptar. Sim, ó, eu quero crescer aqui, então é assim que eu tenho que fazer, então é assim que eu vou fazer. Eu vou alisar o cabelo, eu vou usar essa roupa que eu não uso no dia a dia, mas aqui é necessário para que eu seja aceito. Então é um processo muito dolorido isso, de você realmente ter que apagar a sua identidade para conseguir ser aceito, para conseguir se encaixar. Então, eu já fui chamada, acho que eu já falei algumas vezes aqui nas nossas lives, que eu já fui chamada em RH, para RH falar assim, olha, por você ser a única negra, você já chama muita atenção, então não usa roupa colorida, tenta usar só preto, bege, que assim, que não vai chamar atenção. Então, assim, quando na vida uma pessoa branca é chamada no RH para falarem isso? Não, Nunca. a não ser, como já aconteceu numa empresa que eu trabalhava, que uma pessoa, uma mulher, ela é com uma saia muito curta, então realmente era muito curta a saia, e aí ela foi chamada porque a saia estava muito curta. Então, para isso, só que eu vi uma pessoa branca ser chamada, mas nunca para mudar o cabelo, ou para colocar uma coisa que não seja que não seja chamativa, ou algo do gênero, eu não conheço. Pode ser que aconteça, né? É porque também tem esse negócio do dress code, né? A gente fala muito isso com os nossos clientes. O quanto isso você faz a pessoa entrar dentro de uma caixinha de novo e não poder ser ela mesma, né? E de novo, né? Uma caixinha num padrão eurocentrado, né, Cris? Exato. Que é isso que é importante entenderem, porque já teve cliente que falou assim, não, mas a gente sempre teve dress code. Dress code é para todo mundo. Então, não existe isso. Tá bom, o dress code é para todo mundo, mas ele foi estabelecido baseado no quê? Numa cultura eurocentrada, numa cultura, tipo, branca. Então, isso que tem que entender. O dress code, ele não foi estabelecido respeitando a diversidade das pessoas, né? Então, nós temos que entender essa história também. Tem mais uma coisa que eu acho que eu queria comentar aqui, Lu, dessa parte racial. Depois a gente pode mudar aqui para a próxima pergunta. Mas que foi uma coisa que me tocou tanto que a gente fez um grupo de afinidade essa semana para um cliente nosso, aquele vídeo das bonecas, né? Então, é um teste que foi feito em 1940 e foi repetido por alguns países, né? Especificamente esse que a gente trouxe foi da Itália. E o quanto a própria criança, então isso que é uma coisa importante, né? O quanto a criança já está construindo os estereótipos do que é bom, do que é ruim, de quem é malvada, de quem é boazinha, por muitas coisas que ela vai vendo do filme, da novela, da representatividade, que é tão importante, né, Lu? E o quanto ela vai apontando tudo que é positivo para a pessoa, para a boneca branca e negativo para a boneca negra, né? E o quanto depois, na última pergunta, com quem você se parece, né? E aí ela vai com o dedinho e aponta na boneca negra. Então, é muito isso também da própria pessoa negra, por tudo que é característico de negativo, de ruim, tá na pessoa negra, por essa construção que é feita, a própria pessoa quer negar a sua identidade, né? Então, acho que isso também é um ponto muito relevante para a gente trazer, né, Lu? E isso, a gente continua falando sobre o racismo estrutural, né? Foi tão enraizado esse processo de embranquecimento na nossa sociedade, que por muitas décadas se falou que ser negro era ruim. É uma coisa ruim, é uma coisa cientificamente provada como errada, como ruim, como pecaminosa e tudo mais, né? Na história foi assim. E até hoje, quando você vê referências de coisas boas na mídia, ou a top model, ou a mocinha da novela, ela sempre é branca, né? E as referências das coisas ruins, negativas, né? Então, o bandido da novela e tudo mais é sempre negro. Então, o que vocês acham que isso cria na aceitação de uma criança? Né? Vamos lá, mais para trás ainda, quando ela está na escola aprendendo sobre história, né? Quem ela vê que representa ela, né, como pessoa negra, e quem representa as pessoas brancas. Então, as pessoas negras que nós temos na história e passado na escola, são somente as pessoas, os africanos escravizados. E todos os outros heróis, descobridores e tudo mais, são pessoas brancas. Então, essa criança negra, ela vai crescer entendendo o quê? Que
quem representa ela não é bom, né? Que ela não é boa, que ela não é boa o suficiente e tudo mais. Isso vai mexendo no psicológico da criança de uma forma absurda. Eu sempre falo que eu sou geração Xuxa, né? Então, imagina, eu era louca pela Xuxa, tinha 1000 Barbies e meu sonho era ser Paquita. Mas eu entendia que eu não me encaixava, que ninguém se parecia comigo. Então, isso vai realmente drenando a autoestima de qualquer pessoa negra, né? É um processo muito enraizado. É disso que a gente está falando de racismo estrutural. É muito enraizado. Né? E daí, quando chega na corporação, aí tem uma... Hoje eu vi uma live muito, muito bacana, que eram sobre profissionais da área de turismo, falando sobre racismo. E teve uma profissional que, infelizmente, eu não lembro o nome dela agora. Ela contou sobre a história dela, que ela era garçonete num hotel, e ela falou, não, eu quero crescer. E ela começou a estudar. E ela falava inglês, falava alemão fluente e falava francês, que ela estudou sozinha. Aí, tá, ela foi fazer um processo seletivo num hotel, e o primeiro processo foi ótimo, a recrutadora falou, nossa, ótimo, tarará, falou em alemão com ela, porque precisava de alguém especificamente para falar em alemão, falou em alemão com ela, foi incrível. Aí falou assim, olha, eu vou te mandar a ficha pra gente já te contratar, os processos finais. Aí demorou, a mulher não entrou em contato, ela entrou em contato, falou, o que aconteceu? Sabe o que é? Que o meu gestor me viu passando com você, e daí falou que queria falar com você de novo. Aí ela achou estranho. Hã? Para ver se o alemão era bom de novo? Só que sabe o que é pior? O gestor não falava alemão. Então, ele fez ela escrever um monte de coisa, fazer teste, fazer um monte de coisa, só que ele mesmo não falava alemão e não falava francês. Para mandar para alguém para ver se ela falava, para se estava certo. Aí o que ele falou para ela? Ele falou assim, eu queria saber se você estava falando a verdade ou se você não estava mentindo. Então, é só a gente fazer uma reflexão. A gente acha mesmo que se fosse uma mulher loira de olho azul, ele ia precisar fazer esse teste para ver se ela não estava mentindo? Uhum. Né? É isso que a gente fala quando é estrutural. Na cabeça das pessoas, a pessoa negra ela tem que provar o que ela está falando muitas vezes mais. Uhum. Né? Não adiantou o processo dela de batalha e de conseguir. Né? Você vai ter alguém ali duvidando. Exato. Bom, Lu, vamos para a segunda pergunta, que a gente ficaria a live inteira falando sobre racismo estrutural, né? Porque tem coisa pra caramba pra gente falar sobre esse assunto, né? Mas vamos lá. Olha a pergunta que a Daniela Martins mandou pra gente. Como reagir à piada quer dizer, que é mais ou menos piada, né? De que fomos promovidas só por sermos bonitas. Então, normalmente, né, Lu, a gente fala assim, quando tem uma piada, seja ela qual for, para não ser, porque a gente sempre usa a comunicação não violenta para falar com as pessoas de qualquer tema sobre diversidade e inclusão. Eu sei que aqui dá vontade de dar aquela resposta, mas o melhor é reagir perguntando assim, não entendi sua pergunta. Então, sempre faz a pessoa repetir. Exato, repete o que você falou. E aí, isso é algo que a gente tem trazido recorrentemente, né, Lu? O quanto essa brincadeira, o quanto isso aqui quer dizer o seguinte, olha, realmente ela só foi promovida porque ela é bonita, porque a mulher, de novo, né, o viés de desempenho ela tem que provar inúmeras vezes que realmente ela tem a competência. Então, o quanto isso, a gente fala, a mulher já tem a dificuldade, a mulher negra vai ter mais, a mulher negra trans vai ter mais, a mulher negra com deficiência, ou seja, quanto mais interseccionalidade, né, quanto mais caixinhas da diversidade, mais discriminação, mais preconceito essa pessoa vai passar, né? Exatamente. Então, eu concordo que sempre o caminho faz aquela pessoa repetir, sabe? Assim, a agressividade, ela não vai ajudar nesse momento. Por mais que o sangue possa subir, a agressividade, como que é mesmo o nome dela, Daniela? Daniela. Ô, Daniela, ó, dá aquela respirada ali, né? Vai tomar um cafezinho, e daí pergunta,
Ou então até pontua. Porque se não foi uma pergunta de tipo, se foi só uma piada, eu acho que deveria pontuar. Fala assim, olha, eu sou uma profissional que eu tenho as qualificações para eu estar aqui, eu não gostaria que você fizesse de novo essa brincadeira, por favor. Uhum. Tá? Porque às vezes o que acontece, a gente deixa passar muito, né? Muitas vezes, muitas. Muito. Como mulheres, né? A gente está acostumada com o fio-fio na rua e tudo mais. Ah, e é assim mesmo, homem é assim mesmo. Então, às vezes é muito importante pontuar, né? De uma forma não violenta, mas fala assim: olha, eu não gostei da sua piada, Uhum. eu tenho todas as qualificações necessárias para estar aqui. Primeiro pergunta, né? Não entendi. Né? Que eu acho que é bem legal para a pessoa se conscientizar, falar, meu, nossa, o que eu perguntei, né? Então, esse é o primeiro ponto. E daí já emenda nessa daí da Lu. Alguém falou que travou, mas acho que já voltou. E a Tiane está perguntando, Lu, se realmente existiu um plano de embranquecimento da sociedade. Sim, existiu. E a Sim. Lu vai contar um pouquinho, né, Lu? Existiu, e assim, a gente tem registros históricos, Tiane. Não foi algo de uma pessoa ou outra, era um plano governamental, realmente. Então, chegou uma época da história brasileira que os governantes, eles viram que tinham mais pessoas negras do que pessoas brancas aqui. E daí falaram, puxa vida, tá errado, tem alguma coisa de errado, né? E principalmente foi uma época que eles começaram a seguir muito o iluminismo, então, o que era certo lá na Europa e tudo mais. E daí, dessas ações de embranquecimento, uma delas foi melhorar as condições de vinda de imigrantes europeus para cá. Então, o que acontece? A gente fala muito sobre cotas, por exemplo, né, de ser contas as cotas universitárias. As primeiras cotas no Brasil, elas foram dadas para imigrantes europeus para que eles pudessem estudar aqui, né? Então, teve primeiro esse passo de aumentar o número de imigrantes, e assim, eles vinham para cá, não foi como a população africana que veio para cá, primeiro forçada, né? Depois, quando conseguiram a liberdade, não tinham direito a nada, nem estudo, saúde, Nem saneamento terra, nem básico, nada, né? nada. Exato. Não, os descendentes europeus, os europeus que vieram para cá, eles vieram com terras, eles tinham direito a terras para plantar, para ter o seu espaço, tinha cota para estudar e tudo mais. Então, teve um processo muito bem estruturado para que isso acontecesse. Né? Exato. A expressão mesmo, quando a gente é pardo, né? Quando a gente é registrado como pardo, o que é? É assim, é um passo a mais de você estar melhor do que estar preto. Era mais ou menos a intenção que era dada, né, na sua época de registro, né? Porque afinal ser preto era uma coisa muito ruim. Então Tanto é que teve um menos de processo. 10% da população, né, Lu, se auto-identifica como preta, né? A maioria é parda. Que é exatamente Exato, daí que você exato. vê, né? Uhum. Exato, exatamente. Então, e para a gente entender isso, como isso tá enraizado, assim, até hoje nós tivemos há pouco tempo atrás um governante muito importante para a gente, que ele falou, tipo, em rede nacional, graças a Deus o meu netinho é mais claro, nós clareamos a família. Então, tinha isso, foi enraizado esse conceito de que você clarear a família era uma coisa boa, né? E isso aqui, eu tô falando ainda de ações aqui governamentais que são absurdas, né, com apagamento das pessoas negras, mas ainda existem coisas piores, que era também o estupro de mulheres negras, né? Para que elas tivessem filhos mais claros também. Então, esse processo de embranquecimento, ele aconteceu e ele foi muito violento durante muitos anos. É um horror, né? A Aline está colocando aqui que às vezes é melhor não pedir para a pessoa repetir, que às vezes a pessoa vai repetir a mesma pergunta lá quando fizer a piada, né, Lué? Tem gente que é sem noção, né? Tem. Pode acontecer, Aline. O Paulo chegou aqui, nosso querido. Bom, tem mais pergunta aqui, Lu. Como devo reagir a uma cantada ou assédio, principalmente sendo mulher e jovem aprendiz?
Quem mandou foi a Paula Mello. E esse é um Nossa, problema que a gente está tendo, né, Lu, em algumas empresas que a gente atua, né? pois é, ainda mais sendo jovem aprendiz também, né? Porque daí, às vezes, alguns homens eles acabam se utilizando da inocência, digamos assim, da jovem, ou acaba oferecendo algumas coisas que acha que ela vai ficar ludibriada por ter acabado de entrar na empresa, né? E a gente tem muitos relatos, infelizmente, de empresas que têm caso de assédio a jovens meninas, né? Não Então, só eu jovem acho, menina, né? a mulheres como um todo. Uhum. É, A porque elas são mulheres mais como um todo. vulneráveis, né? As jovens aprendizes são mais vulneráveis, né? Às vezes falar, vou te dar uma carona, daí ali no meio do caminho começa, né? Daí acha que porque deu uma carona pode acontecer alguma coisa. A gente já teve desde diretora no nosso fórum, né, Lu, contando, presidente, na verdade, de empresa, contando que foi assediada realmente pelo chefe do tipo, se você não sair comigo, você não vai crescer aqui dentro, né? Então a gente tem É, desde uma pessoa que está começando até pessoas que já estão ali que vão até saber se virar, né? Mas que é uma relação realmente, a Luciane está botando aqui uma relação de poder, a gente vê que é é muito bem isso. de chefe mesmo, muitas vezes, é muito mais de mulher, de homem relacionado à mulher, do que também tem, às vezes, de mulher para Mulher homem, igual que homem. é muito raro, né? Mas eu lembro que às vezes eu falo, não, nunca vi isso. E daí um cliente uma vez contou pra gente. Eu já ouvi relato também uma vez ou duas só, mas assim, muito mais relacionado à mulher. Então, primeiro tem que trazer uma conscientização, né? O Paulo está falando aqui os cases de atletas olímpicas, né? Muito já aconteceu. E com pessoas que confiavam, né? Que elas confiavam, porque aqui o da ginástica olímpica era muita relação de confiança, né? E E os pais confiavam também, né? Isso que exato, era exato. horrível também, né? É, é. Horrível também. Mas E eu nas acho que empresas tem que ter um canal de denúncia, né, Lu? É o que a isso gente que eu ia fala. falar. É. Isso que eu ia falar. Principalmente para esses jovens, acho que depois de uma certa maturidade, a gente consegue realmente se colocar, pontuar, que nem nós até falamos da pergunta anterior. Mas para os jovens, eles precisam entender que existem uns canais de denúncia, ou às vezes tem até um departamento de diversidade e inclusão, ou um RH muito inclusivo. Então, Uhum, assim, especificamente para ela, que deve estar passando por isso que ela perguntou, o que eu sugiro é realmente ela procurar, se foi a liderança dela que assediou, procurar o RH e relatar, né? Se não foi a liderança dela, procurar o líder e juntos uhum. irem até o RH para relatar, tá? Não deixe passar em branco. Isso não é É. normal. Você não vai precisar disso, às vezes é uma outra coisa que tentam colocar muito na cabeça de nós mulheres, né? Que nós vamos precisar disso, ou vamos precisar engolir isso para crescer dentro da empresa. Você não precisa disso. Quem está tomando uma atitude errada é quem te assediou, então você deve sim procurar ou a sua liderança direta ou o RH para relatar o que foi feito, e daí juntos vem qual que vai ser a solução. Em alguns dos Concorda, nossos Cris? clientes, concordo, o que a gente tem feito, né? Dado um treinamento para jovens aprendizes, para elas saberem o que elas têm que fazer, como que elas têm que se comportar quando isso acontece, né? A gente tem recomendado muito para os clientes que tem um canal de denúncia externo, porque é muito mais confiável. A gente vê pesquisa falando que é 6 vezes mais confiável quando é um canal de denúncia externo, porque quando é interno, muitas vezes a mulher tem receio de falar, né, o que está acontecendo, né, Lu? E também com as pessoas, né? Então tem que dar um treinamento também para os homens para eles entenderem o que é assédio sexual. Eu poder falar para ela que ela tá linda, maravilhosa, como outro dia alguém comentou com a gente, né? Uma cliente nossa comentou que a mulher passa, eles falam, ela não anda, ela desfila e tal, 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 e sempre com umas brincadeirinhas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer essa conscientização. E o assédio sexual, a pessoa chamou uma vez para sair, você falou que não, a segunda vez que a pessoa fez de novo, isso já é considerado assédio sexual. Então, é importante trazer isso, né, para as pessoas saberem, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é assédio sexual, elas acham que tem que ser uma coisa mais forte, né? Física. Não, né? Física, alguma coisa assim, não. E
Uma outra pergunta aqui, Lu, é o seguinte, que eu acho que vai dar para a gente responder mais essa, talvez, e se alguém tiver pergunta, por favor, pode colocar aqui. O que é um ambiente tóxico e como tentar não me contaminar e continuar performando? Sheila Tien, acho que é assim que lê o sobrenome. Então, né, a gente fala o seguinte, que ambiente tóxico não é tóxico por metais, tá, gente? Porque às vezes as pessoas acham, porque é uma empresa que tem algum ambiente que é tóxico. Não, é tóxico pelo clima, é tóxico pelo comportamento das pessoas. Então, algo que está relacionado diretamente ao ambiente tóxico é o assédio moral, por exemplo. Então, algo que muitas vezes é tido como normal dentro das empresas, como, por exemplo, não, mas a pessoa grita, ou a pessoa bate na mesa, ou a pessoa tem algum comportamento desse tipo, isso é assédio moral, né? Então, assim, isso tem que estar claro, porque durante muitos anos isso foi tido como algo normal, não, porque tem que bater a meta, então é um pouco mais, fala um pouco mais alto. Não, gente, não, né? Então, acho que isso é importante a gente trazer também esse conceito, né, Lu? Sim, e a gente fala que é tóxico porque, gente, faz mal realmente como se fosse um veneno que você toma, o ambiente tóxico, né? Quando a pessoa ela tá no ambiente que ela tá se sentindo mal, que ela tá se sentindo assediada, que ela não tá se sentindo incluída, ela pode somatizar e realmente sentir o que a gente chama de dor social e às vezes aquilo virar uma dor física. Então, Exato. assim, eu hoje que eu entendo o que é um ambiente tóxico e que eu entendo o que é a dor social, eu entendo que no passado eu passei por isso. Eu trabalhava em uma empresa que eu lembro que eu chegava todos os dias de manhã, chegava do fretado, bem, tinha dormido bem, chegava e começava a passar mal na empresa. E passava mal, passava mal, passava mal. E daí ia para o ambulatório uma vez, duas vezes, tal. Aí até que teve uma hora que a médica da empresa, ela falou assim, posso te falar uma coisa? Eu tô vendo que você fica extremamente mal. Que e você vem todos os dias trabalhar, né? E eu vi todos os seus exames e você tá bem. É o seu cérebro que tá falando para não vir mais para cá. Alguma coisa você está passando aqui que a sua cabeça está falando para você não vir mais para cá. Eu lembro que aquilo foi tão impactante para mim, sabe? E na época eu não sabia o que era, mas hoje eu entendo que eu vivia num ambiente tão tóxico que estava me fazendo mal fisicamente também. Então é muito importante as empresas entenderem isso, que quando a gente fala de ambiente tóxico, é que a pessoa ela fica contaminada com um ambiente que não tem necessidade daquilo. Recebendo adrenalina, cortisol o tempo inteiro ali no organismo, né? Se sentindo sob ameaça o tempo inteiro. Então, esse pH do sangue vai ficando aí cada vez mais ácido, cada vez mais propício para ter infecções, inflamações. E aí, quando a gente fala isso no treinamento, normalmente as pessoas não falam muito ali na frente, né? Mas depois no intervalo, né, Lu, vira e fala, você não sabe. Trabalhei numa empresa que eu tinha afta toda semana. O que é afta? É exatamente isso, né? Essa somatização, né, esse ambiente é tão tóxico que a pessoa vai se intoxicando de verdade, né? Então, como é que ela vai performar aqui? Tem que criar uma cultura inclusiva aqui, né, Lu? Porque tem que entender. Porque, assim, uma coisa também que é muito importante da gente trazer é que muitas pessoas que estão na liderança, elas aprenderam o seguinte, que você tinha que colocar metas absurdas, que você tinha que falar, olha, se não der resultado, você vai embora, eu vou te mandar embora. E que isso não adianta, né? Hoje a gente tem aí a neurociência mostrando, comprovando, né? O quanto felicidade tem a ver com produtividade. Então, quanto mais feliz aquela pessoa tiver, mais produtiva ela será, quanto mais valorizada, quanto mais senso de pertencimento, né, Lu? Então, isso que a gente precisa desconstruir um pouco não, né? Bastante dentro das empresas. Muito. O que é essa cultura inclusiva? O que é a pessoa feliz? O quanto ela vai produzir mais, né? Não é a Cris que está falando, nem a Lu. São papers científicos aí, pesquisas, né? Então, hoje a gente tem muitos dados e fatos para trazer para as empresas para mostrar o impacto para a pessoa ser produtiva ou improdutiva, né, Lu? A fichinha bonitinha que a Bia fez para mim, ó. Olha, eu quero perguntinhas. também.
Nossa, incrível! Nós estamos falando de ambiente tóxico, Cris, e você trouxe aqui do líder, e a gente usa também a expressão do líder tóxico, né? Uhum. Que nós sabemos que a liderança, ela vai ali gerir muito de como que é o ambiente daquele departamento. Então, a maioria dos colaboradores que eles vão embora de uma empresa, eles não vão embora por causa do salário, dos benefícios, grande parte vai porque ele tem um líder tóxico, Uhum, né? Um que uhum. não tem uma escuta, né? O que realmente lidera dessa forma que você falou, de batendo, de gritando, de não ouvindo, de não colaborando, né? Então, a gente utiliza também a expressão do líder tóxico. E ele perde muito, ele ou ela, né? A gente tem também essa coisa da linguagem, né? De falar muito Fala ele. ele, porque tem muito mais ele do que ela, né, Lu? Na verdade é por isso, né? Exato. A gente tem que tomar cuidado com ele e ela, porque já acham a gente super É. feminista, né? Mas somos mesmo. Mas existem também mulheres líderes tóxicas, né? Que consiste em você não pensar realmente no que aquele seu colaborador está, não se comunicar da melhor forma, de ter sempre Uhum. uma comunicação violenta para passar qualquer tipo de meta, de objetivo, de feedback, né? A gente tem usado agora o forward back, que é melhor Uhum, do que o uhum. feedback, porque você está Exato. realmente impulsionando, né, as pessoas a irem para frente. Então, é importante as empresas entenderem isso, que não adianta você colocar ali puffs coloridos na sua empresa, o café Ping-pong. melhor, o ping-pong, se a sua equipe não tiver realmente bem treinada. Se os Exatamente. seus líderes não entenderem realmente como que eles não devem agir para não serem um líder tóxico. E aí tem várias pesquisas, né, Lu? Tem uma do Boston Consulting Group, tem uma do Gallup Group, falando que 70 a 80% das pessoas pede demissão não da empresa, porque gosta da empresa, mas não gosta de quem está no papel da liderança, porque se intoxica com essa pessoa. A Vera está falando aqui que os RHs das empresas têm muito o que fazer, já é sabido por eles, basta aplicar. Então, o que acontece, Vera, é que muitas vezes também essa liderança que é contratada, ela é contratada pelas competências técnicas, né? Então a pessoa tem muito conhecimento técnico, mas o que as empresas precisam começar a acordar é que não adianta só a pessoa ser uma pessoa técnica muito boa, ter conhecimento técnico, mas não ter conhecimento de inteligência emocional, né? De não ter as competências emocionais, porque ela vai fazer, e de novo, aí traz a pessoa porque ela é ótima, maravilhosa, mas aí ela é tão tóxica que você fica tendo um turnover tão grande que você está perdendo dinheiro no turnover. Você treina e as pessoas saem. Você treina, você paga curso, você paga um monte de coisa, as pessoas não ficam. Então, essa relação também, que é uma dica para as empresas, né, Lu? Turnover alto, olhe Alguma coisa esse está de errado. número. Tá falando É, muito esse número. Então, turnover alto, vai olhar por departamento, por área, porque turnover elevado está relacionado com liderança tóxica. Então, é algo para exatamente. se olhar aqui, né? E uma das dicas que a gente dá é assim, você tem uma avaliação de performance na sua empresa, que tal um dos itens para esse líder? E é que a gente está focando muito em líder porque a gente sabe que o líder ele acaba influenciando muito o ambiente, mas o Comportamento. colaborador como um todo, né? Que tal o quão ele é diverso, inclusivo e tudo mais ser um dos pontos da sua avaliação? Né, de Exato. performance. É super importante isso para realmente que aquele colaborador ou aquela colaboradora entendam o quanto isso é prioridade para sua empresa, o quanto ele está sendo avaliado realmente de ser inclusivo. De ser uma liderança inclusiva, né? Bom, Uhum. eram essas as perguntas, não dá tempo da gente fazer mais. Tem mais 5 perguntas aqui para a gente fazer. Vamos deixar para a live daqui 15 dias para a gente falar sobre Cris e Lu respondem. Mandem suas perguntas para a gente. E para a gente ir terminando, Lu, a gente já tem nosso convidado ou convidada da semana que vem? Já temos quem será? Não, não temos Ainda não? ainda. Tá bom, tá bom. Ainda não. Tá, Tá a bom? gente está vendo aí quem será o convidado ou a convidada. Então fica aí uma surpresa para a próxima semana. E mandem suas Isso. perguntas para a gente responder sobre diversidade e inclusão. A gente tem o nosso canal no YouTube, que é CKZ Diversidade. A gente mudou, na verdade, a gente tinha um outro canal, então a gente agora está com um canal novo.
curtam o canal, porque daí vocês recebem todos os vídeos, a gente salva as lives lá, já tem 40 vídeos gravados sobre diversos temas de diversidade e inclusão, desde viés inconsciente, cérebro inconsciente, inteligência de gênero, inteligência emocional. Tem mais de 40 vídeos lá, fora todas as lives que a gente já fez até hoje. A Lu fez lives incríveis com convidados e convidadas, eu também. Tá tudo salvo lá no nosso YouTube, então, CKZ Diversidade. Curtam aqui no Instagram também e estaremos aí conectadas e juntas com vocês. Lu, deixa seu recadinho. Isso, gente. Até sexta-feira nós vamos divulgar quem vai ser o convidado ou a convidada da terça-feira que vem. Então, sigam a gente e aguardem novidades e utilizem esse material para realmente trazer a transformação para o ambiente de vocês de trabalho. E eu vou também pedir para a Vanessa do nosso time colocar lá no nosso canal alguns e-books que a gente tem relacionados a temas de diversidade e inclusão. Então, às vezes, eu quero trazer esse tema para a empresa, mas eu não sei muito bem como é que eu faço. A gente recomenda levar o e-book que tem várias pesquisas, tem vários dados, né? Porque a gente fala que muita gente gosta de dados e números, e aí tem bastante pesquisa, dados, números e fatos para a gente falar sobre a importância do tema diversidade e inclusão. E claro que podem contar com a gente. Se precisar de alguma coisa, canal direto aqui, escrevam pra gente no direct, liguem pra gente, estamos à disposição para ajudar no que for necessário ao tema. E às vezes a pessoa fica com receio de fazer uma pergunta por aqui. Se você quiser mandar uma pergunta para a gente responder daqui 15 dias no nosso Cris e Lu Responde, manda no nosso e-mail, que é contato@ckzdiversidade.com.br, porque daí lá você pode contar algo, por exemplo, que aconteceu na empresa, algum fato, e a gente pode te ajudar a responder sem que apareça. E aí, se você quiser, você coloca lá, não queremos falar o nome, por exemplo, e a gente não fala seu nome aqui. E aí a gente pode te ajudar a resolver, talvez, alguma coisa que esteja acontecendo aí dentro da empresa, tá bom? Pode ser anônimo. E, gente, também, se vocês tiverem curiosidade de algum tema específico, a gente sempre está procurando aqui temas novos, né? Estamos trazendo convidados diferentes, com diferentes abordagens para a gente falar sobre diversidade e inclusão. E se vocês tiverem algum tema que vocês estão em dúvida, podem mandar para a gente também a sugestão. Então, tá bom. Lá no contato@ckzdiversidade.com.br. Então, obrigada por todo mundo que entrou aqui na nossa live. Ela vai ficar salva tanto no Instagram, no IGTV, como no YouTube, então, CKZ Diversidade. Tá joia? Obrigada, Lu, minha parceirona aí de tantos anos, no Cris e Lu Respondem, tá bom? Obrigada a você, Beijo, Cris. Um prazer. pessoal. Beijo, Obrigada. gente. Tchau, Beijão. tchau. Tchau.